Jesus. A paz de Cristo, irmãos. Amém. Louvado seja Deus pelo privilégio que nos dá de estarmos na sua casa. Aproveitar que você está de pé, abra por gentileza a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. Enquanto você localiza, muito obrigado, pastor Vicente, pelo carinho, pela forma tão honrosa que nos recebe, pastor Fábio, toda a liderança daqui da juventude, dessa linda igreja em Toledo. É um prazer estar novamente com vocês nesse tempo que Deus preparou para nós. Gênesis 26, nós vamos ler a partir do versículo 23. Gênesis 26, a partir do versículo de número 23, é o texto que Deus trouxe ao nosso coração para meditarmos juntos nesse domingo tão especial. Diz assim a palavra do Senhor. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, ou a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então ele edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode sentar-se. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, essa passagem que a gente acabou de ler, ela conta para nós uma parte da história de um personagem conhecidíssimo do Antigo Testamento. Um homem chamado Isaque. Ele faz parte de um trinômio que nós conhecemos, de onde se origina o povo de Israel. Abraão, seu pai, Isaque, e a seguir, ou depois dele, o seu filho Jacó e toda a sua descendência. Isaque é um personagem que tem muitos eventos na sua vida que revelam como Deus é maravilhoso, e muitas experiências foram vividas. De tudo que a gente poderia falar hoje a respeito de Isaque, eu quero destacar uma característica que fica marcante na vida desse homem. Isaque é um personagem que ilustra muito bem como Deus cuida e nos acompanha durante toda a nossa trajetória de vida. Eu vou repetir. Olhando para Isaque, dentre várias coisas que a gente pode perceber e aprender, uma delas é que em Isaque nós vemos de forma muito clara como Deus cuida de nós e nos acompanha durante toda a nossa trajetória de vida. Nós temos na nossa sociedade, dependendo da configuração dela, um olhar diferente para faixas etárias, dependendo da forma como a sociedade se organiza. Se a gente busca referências de alguns ou de décadas atrás, nós veríamos como havia um olhar muito mais diferenciado para a figura dos adultos e, por que não dizer, até mesmo dos idosos. A gente vê filmes de épocas onde você tinha até crianças que se vestiam como adultos. Pessoas que tentavam o máximo possível parecer que tinham mais idade. Porque dentro daquele contexto social havia um olhar mais especial voltado para esse grupo. Nós vivemos hoje num tempo onde o olhar social ele privilegia a figura do jovem, por conta da força de trabalho e de outras realidades que cercam isso. Não à toa, há um esforço muito grande para parecer o mais jovem possível. A sociedade vai fazendo essas modificações de acordo com o tempo. Porém, Deus não age dessa maneira. Deus não tem um olhar especial a mais para uma ou para outra faixa de idade. O sábio Salomão, escrevendo em Provérbios, ele faz uma citação muito interessante. Ele diz que a palavra de Deus, o cuidado de Deus, será remédio para o teu umbigo e medula, tutano ou cálcio para os teus ossos. Observe essa ilustração, observe essas figuras que o sábio usa. Ele diz que a palavra de Deus é remédio para o umbigo. Que fase da vida a gente mais precisa de remédio para o umbigo? O recém-nascido. Todo mundo sabe do cuidado que deve ter com o pedaço, se é esse o termo que eu posso usar, do cordão umbilical que ficou ali. Então o salmista diz, ou melhor, o sábio Salomão diz que o Senhor e o seu cuidado é remédio para o umbigo. Mas ele também diz que ele é cálcio para os ossos. Em que fase da vida a gente tem um cuidado maior relacionado a isso, ou uma maior necessidade a isso? Na fase da terceira idade, ou da melhor idade. Ele está dizendo que o Deus a quem servimos, sua palavra, ela cuida de nós durante toda a nossa trajetória de vida. Quando a Bíblia fala a respeito do plano de Deus, que tem a ver com a ação do seu Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele é um plano inclusivo para todas as faixas etárias. Joel, falando do Espírito Santo que seria derramado, ele diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ele diz: os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão o quê? Sonhos.
Deus é aquele que nos acompanha e nos abençoa em toda a nossa trajetória de vida. Amém? Em Isaac a gente vê isso de maneira muito clara. E eu quero destacar 3 episódios para vocês que ilustram isso. Primeiro, Isaac é alguém cujo nascimento é fruto de um milagre da parte de Deus. Isaac é filho de um casal que não podia gerá-lo. E isso causava dor e desconforto para essa realidade familiar. Nos tempos em que os acontecimentos bíblicos aqui narrados se dão, ter filhos é visto como uma graça de Deus. E a ausência deles é visto também como algum problema nessa comunhão para com Deus. Uma mulher que não gerava, uma família que não tem descendente, é vista como uma família que não desfruta de uma bênção completa. O casal, Abraão e Sara, tentaram durante muitos anos engravidar. Deus deu a eles uma promessa, mas que com o passar do tempo ela vai se tornando ainda mais complicada. Porque Sara entra no período da menopausa. Mas Deus reafirma aquilo que disse. E Isaac, de forma milagrosa, é gerado quando essa mulher já passou dos 80 anos de idade. Imagina se fosse nos dias de hoje, num hospital onde você tem o pré-natal, estão lá jovens de 20 e pouco, 18 anos, e entra uma senhora com 80 anos de idade e um barrigão. Alguém diria, o que é? Barriga d'água? A senhora está com inchaço. Eu acho que a senhora errou o médico. Ela diz, não é meu neném. Imagina a Sara caminhando com uma criança no seu colo e alguém dizendo, seu bisneto. Ela diz, não, é o meu filho, é o fruto da promessa de Deus para mim. Isaac é alguém que só veio à vida por causa da promessa e da graça de Deus. A primeira experiência que Isaac tem para com o cuidado de Deus é relacionada ao seu nascimento. Só nasceu porque Deus interveio de forma milagrosa. O tempo passa e Isaac cresce. Nós chegamos no texto que a gente ministrou ontem à noite, Gênesis capítulo 22. Isaac, alguns acreditam que tinha naquela fase, estava na adolescência. Quando a Bíblia diz que o seu pai, a partir de uma ordem divina, o leva para o alto de um monte onde ele vai ser apresentado como sacrifício. É construído um altar, Isaac é colocado sobre ele, o pai vai imolá-lo, e a Bíblia diz que é uma voz do céu que clama, o Isaac é tirado do altar. Enquanto bebê, enquanto recém-nascido, enquanto gestação, Isaac desfruta da provisão de Deus, que o faz ser gerado. Isaac cresce e na adolescência Isaac tem uma segunda experiência de Deus. Ele descobre que o mesmo Deus que o gerou é o Deus que o preserva a vida, é o Deus que o livra. Ele deitou no altar, e o altar é o lugar onde quem deita não sai vivo, mas Deus, por graça, o substituiu por um animal que foi colocado no seu lugar. Então Deus se manifesta para Isaac com o seu cuidado na sua gestação, Deus se manifesta para com Isaac no seu cuidado na sua adolescência. E agora nós chegamos no capítulo de número 26 do livro de Gênesis, onde Isaac não é mais um bebê recém-nascido gerado por Deus, Isaac não é mais um adolescente que tem a experiência de ver sua vida preservada. Aqui Isaac já é um adulto, ele já constituiu sua família, ele já tem o seu clã formado, e a Bíblia diz que ele está num processo de peregrinação. O primeiro verso que nós lemos foi o verso de número 23, onde a Bíblia diz que depois disso ele subiu para Berseba. Isaac está num processo de deslocamento, ele sai de um lugar em direção a outro lugar. E é aqui, nesse lugar chamado Berseba, que Isaac vai ter mais uma experiência com Deus. Ele que foi abençoado na sua infância, ele que viu o cuidado de Deus na sua adolescência, agora ele é um adulto com sua família e vai mais uma vez ter uma experiência com o Senhor. E nessa experiência que Isaac vai ter com o Senhor, a gente aprende algo mais a respeito do caráter de Deus. Deus é aquele que nos acompanha nas nossas etapas, fases, no desenvolvimento da nossa vida. E Deus é aquele que se preocupa conosco de forma integral. O versículo de número 24 diz que Deus apareceu para Isaac, ele estando ali. E Deus aparece, fala com Isaac e faz para Isaac 3 promessas. O texto diz assim, naquela mesma noite, o Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, se você puder, repita comigo, por favor, eu sou contigo. Eu sou contigo. A segunda promessa, diga comigo, abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei. E a terceira promessa, multiplicarei a tua descendência. Diga, multiplicarei. Que igreja maravilhosa. Serei contigo, abençoar-te-ei. Agora sou só eu. Serei contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Deus fala com esse homem e faz a ele essas 3 promessas. Essas 3 promessas que Deus faz,
Quando nós olhamos para ela com detalhe, nós aprendemos muito a respeito desse cuidado integral de Deus para conosco. O ser humano, ele tem várias necessidades, mas que nós podemos de forma bem simples dividir em pelo menos 3 grandes áreas. Todo ser humano tem necessidades físicas. Nós temos necessidade de nutrição, nós temos necessidade de alimentação, todos nós temos necessidade de sono, dentre outros. Todo ser humano possui necessidades físicas. Todo ser humano possui necessidades de relacionamento. Eu sei que relacionamentos às vezes são difíceis. Eu sei que algumas vezes a gente está estressado e diz, se eu pudesse eu ia para uma ilha deserta. E aí você ia chegar lá e ia conversar com um coco, porque a gente não consegue ficar sem relacionar-se. Relacionamento é uma necessidade humana. É possível viver sozinho? Mas a Bíblia diz que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades relacionais. E todo ser humano possui necessidades espirituais. Necessidades de contato com algo que seja maior do que ele. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. A gente vê isso, ainda que alguns não consigam discernir e confessar isso com essas palavras, mas presente em todo ser humano. A busca por algo que seja maior do que ele. A busca por algo que vá além dele. O desejo por conhecer algo que seja maior do que a sua própria vida. Essa é a necessidade que todo ser humano tem de relacionar-se com aquilo que é maior do que ele. Deus plantou isso no seu coração. O anseio por isso, que só vai ser satisfeito quando a gente tem um encontro real com o Senhor nosso Deus. Ouça, por favor. Deus aparece para o Isaac. E Deus faz para o Isaac 3 promessas. Essas 3 promessas englobam essas 3 grandes áreas da vida. O que Deus está dizendo para Isaac, eu tenho uma bênção para você. Só que essa bênção que eu tenho para você, ela alcança essas 3 dimensões da sua vida. E aí, por favor, deixa eu abrir um parêntese rápido aqui. Nós, muitas vezes, temos uma visão equivocada a respeito de Deus. Alguns acreditam num Deus que vê tudo, mas como se fosse apenas um grande Big Brother. Nós estamos aqui vivendo nossa vida, Ele está lá nos contemplando e nada mais além disso. Tem gente que diz, eu sei que tem alguém lá em cima nos vendo. Deus não é apenas alguém que nos vê. Segundo grupo, nós temos pessoas que até acreditam que Deus de alguma maneira se preocupa com a nossa vida, mas apenas em questões sobrenaturais ou não naturais. Eu sei, pastor, que Deus quer me encher com o Espírito Santo, e obviamente Ele quer. Eu sei que Deus tem uma eternidade para mim, e obviamente Ele quer. O Deus a quem servimos nos vê, o Deus a quem servimos quer abençoar nossa vida, mas o Deus a quem servimos se interessa por toda a nossa vida. Não existe uma área que esteja fora do controle, do cuidado de Deus. Jesus nos ensina isso de forma muito clara. A palavra de Deus diz, em João capítulo de número 6, Jesus estava num determinado lugar, ministrando. Várias pessoas vieram para ser curadas. A Bíblia diz que vieram paralíticos, cegos, coxos, endemoniados. E o texto diz que Jesus curou a todos. Todo mundo foi abençoado, os encapetados foram libertos, o cara que não enxergava agora está vendo, o que não andava passou a andar, todo mundo foi curado. Jesus pega junto com os discípulos e vai para um outro lado do mar da Galileia, junto com os discípulos para descansar. A palavra de Deus diz que o povo, enquanto ele está indo em linha reta, cruza, circunda e chega lá do outro lado. Quando o povo chega, os discípulos olham para Jesus e dizem, Senhor, manda essa galera embora, pelo amor de Deus. Esse pessoal está o dia inteiro perturbando o Senhor. Olha lá, aquele cego ali já está até olhando e paquerando as meninas que ele está vendo ali. Olha lá, Senhor, o cara que não andava está até jogando bola com a galera. O endemoniado ali está feliz da vida. Esse povo já teve a sua vida resolvida. O Senhor já resolveu as questões espirituais da vida deles. Sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus diz para eles, ainda tem uma coisa que eu preciso resolver. E que coisa é essa? Eles estão com fome. Os discípulos, imagino que pensam, mas e daí? Senhor, nós não temos condições. Manda cada um. A resposta de um deles é, manda que vão pelas cidades procurar o que comer. Senhor, isso não é com a gente. A nossa demanda aqui, a gente resolve problema espiritual. Demônio a gente manda embora. Cura, o Senhor resolve. A gente cura, a gente faz isso agora. E esse detalhe da vida não é necessário. Só que a Bíblia diz que a resposta de Jesus é, eu me importo com isso. E a palavra de Deus diz que a ordem do Senhor é, manda todo mundo sentar. Eles sentam-se sobre a relva, e você conhece essa história. Ele multiplica pães que saciam a todos e ainda sobram 12 cestos cheios. Deus se importa com você. Deus se importa com sua vida.
Deus se importa com sua família. Deus se importa com suas necessidades. A Bíblia diz que o nosso Deus supriria todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que nós não podemos colocar diante de Deus confiando no seu cuidado. Então, quando Deus aparece para o Isaac e faz essas promessas, Deus está de forma muito clara mostrando como Ele se importa com essas áreas da vida. Deus diz para ele: eu sei que você tem necessidades espirituais, por isso, fica tranquilo, a minha presença vai ser contigo. Eu serei com você. Eu sei que você precisa de suprimento. Isaac tem uma família, Isaac tem servos, Isaac tem gado e está chegando num lugar novo. Deus diz para ele: fica tranquilo, eu te abençoarei. Isaac tem sua família, necessidades relacionais. Deus diz para ele: fica tranquilo, eu também me importo com a sua família, eu multiplicarei a sua descendência. Deus faz promessas nas 3 grandes áreas da vida. Só que tem algo a mais. E era aqui que eu queria chegar junto com você. Deixa eu fazer uma pergunta que eu já imagino qual seja a resposta, mas eu vou fazer assim mesmo. Quantos que estão aqui essa noite que têm certeza que Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida? Digam amém. Amém. Quantos que estão aqui essa noite que têm promessas de Deus para as áreas diversas de sua vida? Digam amém. Amém. Você tem promessas de Deus que Ele ainda não cumpriu? Diga amém. Pense comigo, você é o Isaac. Você está se deslocando de um lugar para o outro, você chega no lugar onde você agora vai habitar. Deus aparece para você de noite. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Ele chegou e Deus já apareceu. Deus disse para ele: Isaac, fique tranquilo, eu serei contigo. Você não precisa temer. Eu vou multiplicar o que você tem e eu vou abençoar a tua descendência. Imagine que Deus chegasse para você e dissesse isso: fica tranquilo, eu serei contigo, minha presença vai estar com você. Não se preocupe, eu vou multiplicar o que você tem e a sua família será abençoada. Qual seria a nossa reação? Alguns talvez diriam: fechou, é o que eu preciso. A partir de agora não preciso fazer absolutamente mais nada. Afinal de contas, Deus disse que vai fazer, e se Deus disse que vai fazer, Ele vai cumprir. O Isaac, ele é um modelo para nós de como nós devemos nos posicionar diante daquilo que Deus disse que fará. A palavra de Deus diz que o Isaac ouve Deus, o Senhor aparece para ele, lhe faz essas promessas, mas o Isaac tem uma reação. Versículo de número 25. Deus falou: eu vou abençoar você, eu vou estar contigo, eu vou multiplicar a tua descendência. O verso 25 diz, repita comigo por favor: então. Isaac ouve o que Deus diz, e o raciocínio de Isaac é: eu preciso me posicionar para receber aquilo que Deus tem para mim. E a Bíblia diz que Isaac não adota uma postura passiva. Isaac adota uma postura ativa. A palavra de Deus diz que ele construiu 3 coisas. Diga comigo, por favor: altar, tenda e poço. Deus disse que vai ser comigo. A presença dele vai se manifestar a mim. Logo, eu preciso de um lugar para adorá-lo. E como se adora a Deus dentro desse contexto? Eu vou construir um altar. Deus disse que vai multiplicar a minha descendência. Mais gente. Deus vai me dar filhos. Eu preciso de uma casa para esse povo estar. Armou sua tenda. Deus disse que vai multiplicar o que eu tenho. Hoje eu tenho tanto de gado, eu terei mais. Eu tenho tanto de ovelhas, eu terei mais. Deus vai abençoar mais a minha fonte de subsistência. Mais animais, mais filhos, mais família. Eu preciso de mais água, logo eu vou cavar um poço. Deus disse, e eu me posiciono para receber aquilo que Deus tem. Deus falou, e porque eu creio, eu invisto naquilo que me é possível para desfrutar da graça do impossível. Nós muitas vezes temos muitas promessas de Deus, mas estamos de braços cruzados dizendo: se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Só que ouça, se nós não nos posicionamos, nós não conseguiremos desfrutar com qualidade daquilo que Deus está nos dando. Deus, em Êxodo capítulo de número 14, vai abrir o mar vermelho para o povo de Israel passar.
Moisés chega diante do mar, o povo fica todo mundo preocupado, nós vamos morrer aqui, etc, etc. Moisés fala com Deus, Deus diz, por que você está orando a mim? Eu não disse que vou fazer. Só que tem um porém. Deus diz para Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Essa fala de Deus, ela parece incoerente e loucura. Você está diante de um mar à sua frente e a fala de Deus é marchem. Como assim? A gente vai marchar em direção a um mar que está fechado. Deus ainda não abriu o mar, mas Deus mandou o povo marchar. Por quê? Essa fala de Deus tem um propósito. Deus está ordenando que o povo se organize para poder desfrutar daquilo que ele vai fazer. Ouça, eles chegaram diante do Mar Vermelho, acham que vão morrer. O desânimo toma conta. Eles já começam a falar em morte. Eles dizem que era melhor ter voltado para o Egito porque lá tinha mais sepulcro. Eu imagino que no meio dessa confusão, diante de um obstáculo, a coisa se desconfigura. Ou as crianças já saem para correr para lá, os animais já vão para um canto, as malas ficam abertas, alguém já pega alguma coisa. Se Deus abre o mar naquele momento, ia ter israelita tentando entrar no mar até hoje. Cadê meu cachorro? Cadê meu filho? Cadê meu gato? Cadê minha mochila? Meu Deus do céu, o mar abriu, e um pisoteando o outro, e uma loucura. Deus diz assim, eu vou abrir, mas primeiro se organizem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Gente, vamos marchar. Aí o cara pega, filho, vem cá, menina, vem cá, pega a mochila, coloca nas costas, arruma um negócio, prende a ovelha, todo mundo organizado, vamos marchar. E no que eles se organizam, a Bíblia diz, Deus soprou um vento, o mar se abriu e eles passaram. Existem algumas coisas que Deus disse que vai fazer na sua vida, que se Ele fizer agora, você não está pronto para desfrutar. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. E crer envolve posicionamento. Eu creio tanto que vou me posicionar para viver o que Deus tem para mim. É o que Isaac vê aqui. A promessa de Deus não o torna alguém omisso. Ele crê tanto, e porque crê tanto, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a certeza, a prova das que se esperam. Você crê? Se você crê, você precisa estar posicionado. A Bíblia diz que Abraão caminhava como que vendo o invisível. Eu ainda não desfruto disso, mas se Deus falou e Ele não mente, eu vou estar preparado para receber aquilo que Deus tem para mim. E aí o que Isaac faz? A palavra de Deus diz que Isaac faz, eu vou usar esse termo para talvez facilite o nosso entendimento. Isaac faz investimentos que têm a ver com as promessas que Deus disse que faria para ele. E aqui eu queria falar sobre 3 realidades dessas construções que Isaac fez. Em primeiro lugar, Isaac construiu, Isaac fez a coisa certa. Em segundo lugar, Isaac fez do jeito certo. Em terceiro lugar, Isaac fez na ordem certa. Primeiro, Isaac fez a coisa certa. Isaac construiu 3 coisas. Você lembra? A primeira? A segunda? E a terceira? Algumas pessoas não desfrutam em plenitude daquilo que Deus tem, porque até investem na sua vida, até fazem movimentos, mas eles são movimentos que contemplam apenas uma ou outra área. Isaac ouviu 3 coisas de Deus. Isaac constrói coisas para cada uma dessas coisas que Deus disse. Para a minha vida espiritual eu construo um altar. Para a minha família eu armo uma tenda. E para a minha vida de subsistência eu cavo um poço. Alguns de nós até investem, até constroem, até se posicionam, mas em algumas áreas e em outras não. Eu conheço pessoas que são campeãs na construção de altares. Gente preocupada, isso até é bom, com a vida espiritual, mas cujas outras áreas da vida não estão recebendo atenção. A Bíblia conta uma história assim. A Bíblia fala para nós de um homem chamado Davi. Quem é Davi? Davi é um campeão na construção de altares. O maior músico da Bíblia, o maior compositor de salmos da Bíblia. Davi foi um homem especialmente usado por Deus. Ao olhar para a história de Davi, a gente vê sua vida de devoção, sua vida de entrega, seu louvor, sua comunhão com Deus. Só que ao ler a biografia de Davi, a gente descobre que um homem que tinha tantos altares, tinha uma tenda, uma família complicada por causa da sua negligência. Davi tinha um filho chamado Absalão, que a primeira vez que deu problema, ele fingiu que não tinha nada acontecendo. A segunda vez que deu problema, ele mandou para a casa do sogro.
A terceira vez que deu problema, ele trouxe para perto. Absalão morava a poucos quilômetros de Davi. E num período de 3 anos, ele não lhe viu nenhuma vez. A quarta vez que ele deu problema, ele mandou um oficial seu, um soldado seu, ir até o encontro dele. E a palavra de Deus diz que esse homem matou seu filho. Um homem com tantos altares, mas cuja tenda estava no chão. Altar é importante, mas tenda é importante. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus e da sua família negou a fé e é pior do que um infiel. A Bíblia diz que um marido que não cuida bem de sua esposa, as suas orações são impedidas. O Deus que deseja que construamos altares é o Deus que deseja que nossa vida seja equilibrada. Há pessoas que investem nos altares, isso é maravilhoso, mas a pergunta é, e a tenda e o poço? Há um outro grupo de pessoas que é a galera que só investe na tenda, é a galera do relacional. A Bíblia conta uma história assim, narra para nós personagens que têm essa característica. Você lê o livro de Jó. No livro de Jó nós temos a biografia dos filhos de Jó. A palavra de Deus diz para nós algumas coisas sobre os filhos de Jó. A palavra de Deus diz que eles faziam banquetes nas casas uns dos outros, comiam, bebiam e morreram. Essa é a biografia dos filhos de Jó. Seu pai fazia sacrifício por eles, mas nós não lemos na Bíblia posicionamento espiritual a respeito de seus filhos. Quando eles morrem, estão todos numa casa celebrando. É importante que a gente tenha tempo de qualidade com a nossa casa. É importante que a gente invista em relacionamentos. É importante que a gente faça churrasco e convide, inclusive os pastores que estão vindo pregar na cidade de vocês. É importante que a gente faça isso. Só tem um porém. Para além da tenda, nós precisamos de altares e de poços. Existe um outro grupo que é o grupo do poço. Aqueles que estão tão preocupados com subsistência, aqueles que estão tão preocupados em obter recursos, aqueles que estão tão preocupados em sobreviver, em se manter, que são campeões de cavar poços. A Bíblia diz que um homem, certa vez, depois de ter conseguido tudo o que queria, ele olha para os seus celeiros e diz, a minha alma está satisfeita, eu tenho um poço que nunca vai faltar água, olha tudo que eu construí. A palavra de Deus diz que ele ouve uma voz, e a voz diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Você tem poços em abundância, mas você não tem altar. Isaac é um modelo para mim, porque ele ouve de Deus e responde ao que Deus está dizendo, construindo a coisa certa. Você tem construído altares? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua vida de adoração e devoção? Você tem se dedicado à sua tenda? Pouco importa o quanto de dinheiro você está ganhando, isso tem gerado benefício para a sua família? Como é que estão seus filhos? Como é que está a sua casa? Como é que estão seus relacionamentos? Você tem cavado poços? Você tem se esforçado? Você tem sido produtivo? Ou será que nós estamos de braços cruzados dizendo a vontade de Deus será feita? A vontade de Deus tem a ver com o nosso posicionamento. Deus é aquele que nos chama a cumprirmos o seu propósito. Então Isaac é um modelo para mim porque ele investe nas 3 coisas. Isaac faz a coisa certa, altar, tenda e poço. Você está me entendendo até aqui? Pode dizer amém? Segunda coisa, Isaac faz a coisa certa do jeito certo. Observe comigo no texto que para cada construção existe um verbo diferente. O texto diz assim, então edificou um altar, armou a tenda e cavou o poço. A Bíblia está dizendo para nós que altar se edifica, tenda se arma e poço se cava. A Bíblia não diz que ele construiu os 3. A Bíblia diz que o altar foi edificado, a tenda foi armada e o poço foi cavado. Existe um jeito certo de fazer a coisa certa. Alguns de nós estão tentando fazer a coisa certa, mas do jeito errado, e aí não dá certo. Como é que a gente faz para ter uma vida espiritual relevante? Como é que a gente faz para melhorar na nossa vida de comunhão com Deus? A Bíblia diz, edificou um altar. Diga comigo, por favor, altar. Não se compra. Altar não se acha. Diga, altar se constrói. Algumas vezes nós achamos que a vida espiritual é resultado de mágica. Eu vou achar um altar. Eu vou num culto hoje, eu vou receber um negócio que vai me abastecer espiritualmente para esse ano inteiro.
Altar é construção. Como é que se construiu um altar nesse tempo? Pedra sobre pedra era colocada, uma após a outra. Se nós não entendermos isso, nossa vida espiritual não crescerá. Altar não se acha, altar não se arma, altar não se compra. Algum tempo atrás eu fui pregar numa determinada igreja, terminou o culto, um jovem estava me esperando no pé do púlpito e disse assim: pastor, eu preciso muito que o senhor faça uma oração por mim. Eu falei: qual é? Eu queria que o senhor orasse por mim, para que eu pudesse lembrar, eu decorar os versículos da Bíblia, igual você citou aí. Eu falei para ele: rapaz, se fosse assim, seria tão fácil, cara. Já pensou? Você fazer uma oração e ter um download espiritual? Você coloca a mão na cabeça, de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos, concordância. Já pensou se fosse assim? Alguém perguntou: pastor, se eu dormir com a Bíblia aberta e a cabeça em cima, será que os versículos entram? Eu falei: entra sim, com certeza. Vai lá, dorme direitinho. Põe umas 4 Bíblias diferentes, para poder ficar legal. Algumas pessoas acreditam que altar é assim. Eu quero ter uma vida espiritual relevante, então vou na igreja esse domingo. Alguns que aparecem aqui uma vez por semana, e olhe lá. Pessoas que, quando o culto de domingo termina, vivem o restante da semana como se Deus não existisse. Não leem a Bíblia, não têm comunhão com o Senhor, não buscam, não consagram. E nós queremos ter um altar relevante. Ouça, altar não se compra, altar não se acha, altar se constrói. O salmista Davi, falando da sua vida de comunhão com Deus, ele diz assim: pela manhã eu estarei diante de ti, e à noite tu ouvirás a minha voz. No Salmo 1 ele diz: bem-aventurado o varão que não se assenta, que não faz, e ele diz assim: mas que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse alguém será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quando as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nós queremos a prosperidade do Salmo 1, mas não queremos a disciplina do Salmo 1. Altar se constrói. O fato de você estar na virada do ano na igreja não vai criar uma mágica que vai resolver sua vida o ano inteiro. Construção. O importante não é simplesmente o que você sente no domingo. O importante é como você vai viver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. Altar se constrói. Isaac construiu um altar. Vida espiritual é construção. Relacionamentos. A Bíblia não diz que Isaac construiu uma tenda. A Bíblia diz que Isaac fez o quê, irmãos? Armou uma tenda. Alguém já montou barraca alguma vez aqui na vida? Maravilha. Nós não decidimos na hora o formato que a barraca vai ter. Nós descobrimos o formato que foi pré-determinado e encaixamos as peças a fim de que ela fique de pé. Montar barraca não é um trabalho que envolve necessariamente força, mas um trabalho que envolve inteligência. Porque as peças já estão prontas e o meu trabalho é descobrir onde uma se encaixa na outra. Eu me lembro que há um tempo atrás fui convidado para pregar num determinado retiro, um acampamento para adolescentes, e o pessoal montou barracas lá. E o pastor lá dos adolescentes que me convidou disse assim: vamos ali, me dá uma mão ali, vamos montar uma barraca. E aí nós fomos lá montar. E aí nós tínhamos 2 pastores tentando montar uma barraca. Irmão, não deu certo. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E nisso vem se aproximando um moleque, 12 anos de idade, vem se aproximando. Ele vem chegando perto, olhando assim, e viu o nosso desespero, e a gente tentando fingir que estava tudo bem. Ele disse assim: eu sei montar isso aí. Aí eu olhei para ele: de onde vem Satanás? Nós temos 2 pastores aqui, tentando montar uma barraca, e vem um ser humano de 12 anos de idade, nasceu ontem, um bigode de código de barras, tentando dizer para nós como é que monta. Falei: tu sabe montar? Sei. Ele disse assim: pega aquela peça ali e encaixa ali. Vamos lá, encaixa. Pega aquela ali, coloca ali. Pega aquela ali, coloca ali. Pega aquela ali, coloca ali. Fomos montando e não é que o negócio foi dando certo, irmão? A barraca foi montando, daqui a pouco estava montadinha. A gente olhou para ele e falou: rapaz, parabéns. Ele disse assim: o negócio não é ser pastor, o negócio é ser inteligente. Pô, irmão, podia ter ido embora sem essa, né? Isaac armou sua tenda. Família, a gente não tem o poder de construir os outros como nós queremos. Nós precisamos entender como nós nos conectamos a eles para que nossa tenda seja colocada de pé. Alguns pais estão tentando forçar: vai encaixar aqui, meu filho vai ser isso porque eu quero que ele seja, e não encaixa. Alguns casamentos têm sofrido porque a gente quer desconstruir o outro e construí-lo conforme a nossa imagem, e aí a tenda não fica de pé.
A Bíblia, quando fala de relacionamentos, ela diz assim: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Relacionamento é sabedoria. A Bíblia diz que Jesus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que viesse um tempo de refrigério. Tente entender onde você pode conectar-se com seu filho. Peça a Deus sabedoria para entender a posição correta que você deve adotar de acordo com cada situação. Não adianta a gente tentar, por força e por violência, colocar a tenda de pé. Algumas vezes ela até se levanta, mas o primeiro vento ela cai. Porque eu tenho pessoas certas nos lugares errados. Eu tenho gente certa com a postura errada. E não é isso que Deus deseja de nós. Sabedoria, isso se encaixa aqui. E com o passar do tempo, também isso vai se modificando. Realidade, seu filho que até ontem era um menino de 8, 9 anos de idade, agora tem 15. A sua postura, a forma com que você lida com ele precisa ser atualizada. Precisa, de alguma forma, buscar em Deus sabedoria. Como é que eu posso me conectar novamente com meu filho? Na juventude ou na adolescência aconteceu uma ruptura. Como é que eu posso me conectar de novo? De que maneira eu posso me aproximar dele? Como a gente pode estar mais perto para que a nossa tenda esteja de pé? Muita gente que eu conheço está, por conta do fracasso na tenda, ou fugindo para o excesso de altares ou para o excesso de poços. Não é isso que Deus deseja de nós. Tenda não se constrói, tenda se arma. Eu peço a Deus que hoje Deus dê sabedoria a você para entender como você pode conectar-se de novo com seu esposo, como você pode conectar-se com sua esposa, como você pode conectar-se com seu filho, como você pode conectar-se com sua mãe, porque Deus é aquele que nos deu uma tenda e nele é a sabedoria para que ela possa ser armada e estar de pé. E a Bíblia diz que quem com sabedoria assim procede, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não é Deus que arma a tenda, Deus nos dá sabedoria para armar e Ele protege dos males que vão visitá-lo. Terceiro, por causa do tempo. Primeiro, Isaac construiu um altar. Altar se constrói. Tenda se arma e poço se cava. O que é cavar, irmão? Cavar é esforço contínuo e repetitivo na mesma direção. Um poço para dar água em Berseba tinha que ter no mínimo entre 25 e 30 metros de profundidade, porque é uma região desértica. Algumas pessoas: pastor, Deus tem promessas na minha vida, pastor. Deus disse que faria tanta coisa, que eu seria muito bem sucedido, que eu seria um empresário relevante, que eu seria alguém muito grande. A grande pergunta é: você está cavando? Fazer a água jorrar é com Deus, cavar é conosco. E sabe qual é o nosso problema? Falta de fé, constância naquilo que Deus nos disse para fazer. Cavar, poço, é esforço repetitivo, contínuo e na mesma direção. Alguns de nós cavaram 3 metros e já abandonaram os poços. Esse troço não tem água, aqui não tem água nenhuma. Eu fui convidado há uns anos atrás por uma família para fazer uma oração numa loja que eles estavam inaugurando. Eu fui lá numa segunda-feira bem cedo, às 9 horas da manhã a loja abriria. Entramos lá, oramos, agradecemos a Deus por aquela bênção. O tempo passou, eu havia até me esquecido disso. Alguns meses depois, se não me falha a memória, uns 6 meses, eu os encontrei e disse: e a loja? Fechamos. Fechou? É, pastor. Nos primeiros 3 meses a gente não recuperou o valor que a gente tinha investido. 3 meses. Vocês acharam que vocês recuperariam o valor que tinha investido? Tem muita gente assim. Deus falou comigo, aleluia, vai, eu vou prosperar. Aí o cara começa a fazer a faculdade. 2º semestre, abandonei, está muito difícil. Não é bem o que eu pensava, mas o que você pensava? Sabe o que você? Se chegasse lá, os professores iam te dar pirulito, pipoca, bala. Você achou que era ministério? Não. Esforço repetitivo, contínuo, na mesma direção. Cavando, a gente vai primeiro achar o que não quer, para depois achar o que quer. A gente vai achar pedra. A gente vai achar coisa que não estava ali. Dependendo do terreno que você cava, você vai achar um monte, você vai achar osso, você vai achar sei lá o quê. Mas ouça, é preciso continuar cavando. Sabe por quê? Se Deus colocou você ali, Deus não erra. Onde Deus te colocou tem água. Tem água. Uma hora vai jorrar. Uma hora vai jorrar.
Se não desfalecermos, vai jorrar. Creia, confie. Pastor, está difícil, está complicado. Deus te direciona. Continua cavando, irmão. Vai até o fim. Termina esse curso. Termina essa pós-graduação. Cai de cabeça no ensino, no estudo dessa nova língua. Meu irmão, Deus te colocou nessa empresa. Pastor, mas está difícil. Perseguição. Meu irmão, continua. Seja o melhor funcionário. Se dedica. Deus te colocou aí. Tem água. Uma hora vai jorrar em nome de Jesus. Não existe coisa mais feia do que obra parada. Concorda comigo? Porque normalmente uma obra parada, dependendo, ainda mais se for uma reforma, não é mais o que era para ser, mas também ainda não é o que deveria ser. Fica aquele troço. Não, aqui era uma cozinha, vai ser uma sala, mas hoje não é nada. É um terreno cheio de entulho. Não, aqui era uma cozinha, vai ser uma sala, mas agora não é nada. Isso aqui era um poço que eu estava cavando. E agora? Eu tenho um jovem na igreja que estava estudando para fazer medicina. Não passou no vestibular, procurou e disse, pastor, eu vou fazer administração. Tá certo, querido? Tem certeza? Tenho, não, vou fazer. Começou a faculdade de administração. Falei para ele, brother, faculdade de administração. Pastor, tranquei. Estou fazendo agora gastronomia. Caraca, velho. É um monte de poço aberto, 3 metros aqui, 2 metros ali, 1,5 metro lá. Energia gasta, mas vai até o fim. Tem água onde Deus colocou você. Em último lugar, e aqui de fato eu termino, Isaac construiu a coisa certa. Diga comigo, altar, tenda e poço. Isaac construiu do jeito certo. Altar se constrói, tenda se arma e poço se cava. Em último lugar, Isaac construiu na ordem certa. Imagina que você é Isaac. Você está com a sua família e os seus animais caminhando no meio de uma região desértica. Você chegou em Berseba e você tem 3 coisas para construir. Um altar, uma tenda e um poço. Qual você construiria primeiro? Vou falar de mim, Jodson. A primeira coisa que eu construiria seria a tenda. Armaria a tenda, colocaria todo mundo dentro. Depois da tenda eu iria para o poço. Cavei o poço, encontrei água, dei água para todo mundo, aí depois eu iria para o altar. Alguns talvez pensariam, pastor, eu faria primeiro o poço. Meus filhos comem igual uma lima nova. Eu daria comida para todo mundo. Enquanto eles estão comendo, eu armaria a tenda e depois iria para o altar. Isaac tem 3 coisas para construir. E a ordem também é importante. Alguns de nós não estão errando no quê? Alguns de nós não estão errando no como. Alguns de nós estão errando na ordem. O texto diz assim, Isaac edificou um altar. Armou a sua tenda e cavou um poço. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. O altar vem primeiro. Seu problema talvez não esteja no quê? Pastor, eu tenho feito tudo. Pastor, eu sou um cara trabalhador, eu tenho procurado ter tempo com a minha família. O seu problema talvez esteja na ordem. Você não está colocando as coisas na ordem certa. Porque a ordem das coisas altera o produto, impacta nele. Vamos imaginar um cenário hipotético? Vamos imaginar que o Isaac seja igual a alguns de nós, preocupado em primeiro lugar com o poço. Todo mundo aqui, eu vou cavar o poço. Aí o Isaac vai lá cavar o poço. Cavar poço estressa, 25 metros de profundidade, cavando. O poço estressa e cansa. Saiu água, o Isaac vem do poço cansado. Imagina, suado, cansado, cavei o poço. Aí ele chega em casa, a sua esposa está esperando ele para arrumar a tenda. Meu bem, vamos armar nossa tenda? Vamos construir, vamos organizar aqui nossa casa. A mulher do Isaac talvez seja parecida com a minha, mas não com a sua. O Isaac arrumou a tenda, ela diz assim, meu bem, vamos organizar aqui os móveis? Eu queria que você colocasse aquele sofá ali naquele canto. Isso só acontece lá em Londrina, na minha casa. Aí o Isaac foi lá e colocou o sofá no canto. Aí ela olha e diz assim, amor, eu acho melhor colocar o sofá aqui. Porque eu vou colocar uma cortina ali, e ali tem uma luminosidade, estou pensando em pegar uma planta e colocar ali, então coloca aqui. O Isaac já está cansado do poço, mas tudo bem, vamos lá. Aí o Isaac pega o sofá e coloca para cá. Depois que ele colocou aqui, que ele vira para ir para o banheiro tomar banho, ela diz assim, amor, eu pensei melhor. Eu acho que aquela cortina fica melhor aqui. Vai dar ruim, não vai?
Daqui a pouco esse cara vai estourar, vai dizer, você tá maluca? Que mulher doida, eu estou desde cedo cavando um poço para dar água para você, e você fica nesse sofá para lá, sofá para cá, sofá para lá, tu vai você e esse sofá, e se resolve. Vai dar zebra. Ele se cansou no poço, se estressou na tenda, e aí ele vai para o altar. Qual vai ser a oração de Isaac? Senhor, a mulher que tu me deste, Senhor, leva para ti. Está rindo? Mas às vezes não é assim. Como é que o nosso dia muitas vezes começa? Ao abrir o olho, a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone e abrir o WhatsApp. E a gente tem contato com todos os problemas do trabalho. A gente já começa o dia estressado. A gente vai tomar café com os filhos e uma pequena coisa que acontece fora do normal, a gente explode. E a gente não está explodindo por causa do filho, a gente está explodindo por causa do poço que já nos cansou. E se sobrar tempo, a gente vai para o altar. Alguns de nós estão fazendo a coisa certa na ordem errada. A Bíblia nos ensina o que é a prioridade. Ouça, primeiro o altar. Primeiro Deus. A Bíblia diz que Isaac construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Cheio de Deus. Cheio do Senhor. A Bíblia diz que ele vai para a tenda. Arma a sua tenda. Interage com sua família. Faz o que de melhor pode naquele tempo com os que são seus. E depois ele vai para o poço. Ouça, um homem que se encheu de Deus no altar. Um homem que se abasteceu emocionalmente na tenda. Cava quantos poços forem necessários. Eu sei que Deus é real. Sei que minha mulher me ama, eu amo minha mulher e meus filhos. O poço passa a ser um detalhe. Ele vai com sangue nos olhos. Vou arrebentar nesse poço hoje. Por quê? A vida está equilibrada. Eu termino com um detalhe do texto. O texto diz assim: armou a sua tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Esse texto, ou essa última expressão do texto, nos ensina duas coisas. A primeira delas: eu não posso terceirizar o altar e a tenda. Não foram os servos que construíram o altar. Ele podia ter dito, gente, o negócio é o seguinte, estou muito ocupado, você, o 01, 02, constrói um altar bom, hein? Lembra do altar igual de Abraão. Ele não faz isso. Altar é intransferível. O que eu mais vejo é a gente querendo transferir altar. Pastor, ora por mim. Pastor, faz isso. E não tem problema nenhum a gente orar, mas alguns estão terceirizando sua vida espiritual. Não, eu estou meio longe de Deus, mas minha mulher é crente, minha mulher vai na igreja, minha mulher busca por mim. Eu não faço absolutamente nada, mas eu levo meus filhos para a escola dominical. Você está terceirizando. Eu tenho um jovem lá na igreja que contou uma experiência muito interessante. Ele estava querendo namorar com uma menina e ele acreditou que seria mais fácil namorar com ela se houvesse uma intervenção sobrenatural. Eu concordo, porque ele é feio pra caramba. Então, somente Deus mesmo. E aí ele disse, eu vou fazer um propósito de jejum para Deus me abençoar nesse negócio. Estabeleceu fazer um propósito de jejum de 21 dias para sei lá o quê, Deus cegar a menina, enfim, alguma coisa nesse sentido. Estava fazendo um propósito de 21 dias. Lá pelo 4º dia, ele diz que acordou de manhã e esqueceu do jejum e comeu não sei o quê. Ele comeu depois que o negócio desceu na garganta, bateu no estômago e disse, eu estou em jejum. Aí o que ele fez? Ligou para o amigo dele e disse, brother, eu preciso de você. Falei, o que foi? Eu estou fazendo um processo de jejum de 21 dias. Eu quebrei o jejum hoje. Jejuma por mim hoje? Que eu vou dizer para Deus, eu fiz 20, mas o fulano fez um para mim. Então está tudo certo. Brincadeiras à parte, tem gente que acredita nisso. Que pode terceirizar o altar. Tem gente que acredita que pode terceirizar a tenda. Quantos pais jogando no colo de avós a responsabilidade da criação de seus filhos? Quanta gente depositando no departamento infantil na igreja a responsabilidade da criação e da educação espiritual de seus filhos? Quanta gente terceirizando para o celular, para a internet, para a televisão, a criação dos seus filhos. E por isso sua tenda não está de pé. O poço pode. Em último lugar, a gente aprende que quem coloca Deus em primeiro lugar no altar, quem se preocupa com sua família, Deus manda a gente para ajudar você com o poço. Eu creio. Deus manda gente para nos ajudar com o poço. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio
creio e por isso prego. Se você sair daqui hoje dizendo: Deus, o meu altar em primeiro lugar, Senhor, a minha família vai ser minha prioridade, Deus vai mandar gente para ajudar você com o poço. Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia! Deus prometeu. Só que Deus está esperando você se posicionar. Deus tem tudo pronto. Ele está esperando você se posicionar. Eu queria orar. E nessa oração eu quero fazer um convite. Pastor, essa palavra foi para o meu coração. Você que entrou aqui e que tem tropeçado em alguma dessas dimensões. Pastor, meu altar está no chão. Você que talvez seja um excelente profissional. Você que talvez seja alguém que se relacione muito bem, mas está distante de Deus. Altares, ou melhor, tendas, ok. Poços, mais de um. Mas o seu altar é inexistente, quebrado ou foi abandonado. Deus trouxe você a esse lugar para dizer para você: sucesso tem a ver com equilíbrio em todas as áreas da vida. Deus falou com você: sai do seu lugar, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje e que o seu problema é a tenda. Pastor, minha tenda está no chão. Sua família está em crise. Você não tem conseguido se conectar com seus filhos, sua esposa, seu esposo. Deus hoje quer ajudar você. Nós vamos orar por sabedoria de Deus para que te ajude a erguer sua tenda. Eu quero orar por você também, que abandonou os poços, começou e parou, abandonou. Você que talvez tenha entrado aqui pensando talvez até em desistir. Pastor, parece que não vai dar em nada. Se Deus colocou você aí, creia, tem água, Ele não erra. Se você fizer a coisa certa, do jeito certo, na ordem certa, Deus envia gente para ajudar você. Não se preocupe, Deus é poderoso para surpreender você com a provisão. Talvez você precise trabalhar algumas horas a menos para dar mais atenção aos seus filhos. Talvez você precise mudar a sua escala de trabalho para vir à igreja. E não se preocupe, se o teu altar vier primeiro, se a tua tenda for importante, Deus é poderoso para surpreender você com a provisão que vai faltar no poço. Deus pode surpreender, Deus faz. Vamos orar? Você que está aqui na frente, olhe para mim, faça assim com as suas mãos. Feche seus olhos. Eu quero orar hoje a oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pediu por uma determinada igreja: endireitai os joelhos tortos e fortalecer as mãos cansadas. Eu quero pedir a Deus que fortaleça as suas mãos para você continuar construindo. Pastor, eu desanimei da família. Deus fortaleça as suas mãos para que você possa continuar construindo. O altar que você continue construindo, o poço que você continue construindo, que Deus fortaleça as suas mãos. Sua vida não será uma obra parada. Sua vida será algo que glorificará a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro essa noite pelos meus irmãos que estão aqui. Famílias aqui representadas, homens, mulheres, jovens. A maioria deles eu estou vendo pela primeira vez, mas o Senhor conhece eles antes de nascer. E eu quero, em nome de Jesus, orar, apoiado na autoridade dessa palavra que no teu nome acabei de pregar. Eu oro, Deus, te pedindo equilíbrio na vida. Senhor, que todos os altares sejam reconstruídos em nome de Jesus. Dá-nos fome de Ti, dá-nos desejo de estar aos Teus pés, dá-nos disciplina espiritual, dá-nos obediência à Tua palavra, que o Seu altar, Deus, seja algo que esteja pronto para Te receber na nossa vida. Senhor, eu oro por todas as tendas aqui representadas, por cada família aqui representada, famílias que estão em frangalhos, famílias que estão desfragmentadas, famílias onde ninguém se entende, família onde ninguém fala mais a mesma língua, famílias, ó Deus, que estão só sobrevivendo. Que essa noite venha a sabedoria do Senhor. Dá sabedoria a essa esposa, dá sabedoria a esse pai, dá sabedoria a esse marido, dá sabedoria a esse filho, a fim de que a gente possa se conectar e a nossa tenda ser erguida em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pelos poços aqui representados,
Pessoas que estão aqui, Deus, que estão enfrentando dificuldades no seu ambiente de trabalho, na sua carreira profissional. Pessoas que estão abatidas ou desanimadas na sua formação intelectual. Eu te peço em nome de Jesus, dá-nos força para continuar cavando. Se foi o Senhor que nos pôs, tem água, Deus. Nós vamos encontrar 10 metros, 20 metros, 30 metros. Uma hora vai jorrar, uma hora a promoção virá, uma hora a porta vai se abrir, uma hora a gente passa naquele concurso, uma hora a gente será, uma hora vai acontecer o que o Senhor disse e nós cremos nisso. Eu oro te pedindo, Deus, que a gente coloque as coisas na ordem certa, que essa semana seja diferente, que ao acordar amanhã de manhã, a minha primeira palavra seja para o Senhor, que ao acordar de manhã, a minha primeira devoção seja para o Senhor. Eu não vou colocar o poço em primeiro lugar, eu oro te pedindo que o altar esteja em primeiro lugar. Eu oro te pedindo, Deus, que a janta dessa noite na nossa casa seja diferente, que o café da manhã de amanhã seja diferente, que a gente tenha uma tenda erguida em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, provê para o nosso poço. Tu és poderoso, Deus, para colocar gente para nos ajudar no nosso trabalho. Tu és poderoso, Deus, para fazer com que um cliente chegue e nos ajude a bater a meta do mês amanhã. Tu és poderoso, Deus, para mandar gente para nos ajudar com o poço. E nós veremos isso em nome de Jesus.